Então, a grande questão aqui, como o nosso tema é a filosofia da religião, né? Como é que o Hegel vai aplicar essa dialética do absoluto, essa dialética do espírito ao tema, né, da filosofia da religião, que é para ele, né, uma das três formas principais do espírito, né? A religião, a filosofia e a arte são as três formas do espírito. Então, quando ele for aplicar a forma religião a essa sua dialética do espírito, ele vai falar que a religião ela tem três formas do espírito. Então, a primeira forma do espírito da religião é a chamada, né, assim chamada religião natural, que é a religião dos persas, dos hindus, dos egípcios. No segundo momento, é a religião estética, né, dos gregos. E, por fim, a religião revelada, né, do cristianismo. Então, de alguma maneira, o que a gente vai ver agora, né, o Hegel vai mostrar que, assim como o espírito ele se desenvolve em outras áreas, na religião ele também se desenvolveu, de modo que essa dialética apresenta três facetas, né, três caras desse desenvolvimento da nossa consciência do ponto de vista da religião, consciência religiosa. Então vamos ver o que o Hegel nos apresenta sobre isso. Esse processo de desenvolvimento dialético, ele prepara nós, seres humanos, para um momento posterior de uma autoconsciência mais elevada. E se antes o método de conseguir entender isso era a religião, agora é a filosofia que desempenha esse papel. A ideia aqui é reconciliar Deus e o humano na sua identidade, mas sem abrir mão da diferença, certo? Vê se vocês conseguem entender essa situação com o exemplo do Pentecostes, que é o quê? O Espírito Santo é a unidade em Deus. Ele desce sobre os apóstolos e os apóstolos começam a falar nas línguas dos diferentes povos. E aí o que se relata lá? Pô, chega lá no chinês e o apóstolo está falando chinês. Chega lá no persa e o apóstolo está falando farsi. Chega lá no grego, o apóstolo está falando grego. Qual que é a ideia aqui? Olha, vamos reconciliar vocês. Aqui é uma ideia religiosa, mas é para vocês entenderem a ideia de unidade e diferença. Vamos reconciliar vocês nessa unidade com Deus, o Espírito Santo, mas você tem aí a sua diferença. Cada um fala a sua língua, cada um é um povo.